sistema hemolinfático, a aplasia medular ela designa um distúrbio em que ocorre a parada na multiplicação e na maturação dos precursores hematopoéticos presentes na medula óssea. Nessa situação, todos os componentes medulares, como mieloide, eritroide e megalocariocítico, são afetados e levam a pancitopenia, ou seja, leucopenia, trombocitopenia e anemia. A aplasia medular é uma das mais frequentes causas de distúrbio hematológico descrito em animais. Clinicamente, animais com aplasia medular demonstram sinais relacionados com déficit na hemostasia primária, ou seja, petecas e sufusões em mucosas e na pele. Essas hemorragias tornam-se mais graves à medida que o distúrbio progride. E sinais clínicos como melena, hematoquesia, hematemese e hematúria que podem ocorrer no período de antemortem. Os sangramentos se desenvolvem mais cedo do que outros sinais clínicos devido à pequena vida média das plaquetas, que varia entre 3 e 10 dias nos mamíferos domésticos. Embora seja o achado mais precoce, muitos dos indivíduos afetados por aplasia medular não morrerão logo no início da doença nem por hemorragia. Sinais clínicos relacionados com a neutropenia ocorrem também precocemente e são importantes para a suspeita clínica da aplasia medular, lembrando-se que a vida média dos neutrófilos é de 12 a 24 horas, e que o compartimento de reserva da medula óssea pode manter o número de neutrófilos circulantes por apenas 5 dias na maioria das espécies. Entende-se a precocidade dos animais clínicos. Animais com neutropenia grave apresentam febre e alguns casos de sinais clínicos de sepse. Essa carência de neutrófilo faz com que a imunidade inata seja afetada diretamente, possibilitando a invasão de micro-organismos pela circulação, principalmente bactérias, e a colonização de diferentes órgãos. Sinais clínicos relacionados com a anemia ocorrem nos casos em que a perda de sangue é acentuada em decorrência da trombocitopenia. A anemia regenerativa primária por aplasia de medula óssea é vista apenas nos pacientes que se mantêm vivos por várias semanas, pois a vida média eritroide é longa em todas as espécies de mamíferos. Hematologicamente, o típico paciente com aplasia medular é pancitopênico. Entretanto, dependendo da evolução da doença, essa diminuição das 3 linhagens celulares pode não ser perceptível. A primeira manifestação sanguínea que é vista em animais com aplasia medular é a leucopenia. Após outros dias, a diminuição da contagem plaquetária torna-se também evidente. A anemia pode demorar algumas semanas para ser evidenciada, principalmente nos indivíduos que não desenvolveram sangramentos copiosos, pois na ausência da hemorragia, o desenvolvimento da anemia depende primariamente da produção de eritrócitos pela medula óssea. Assim, a aplasia medular crônica caracteriza invariavelmente por pancitopenia, mas a maior parte dos casos de aplasia medular aguda cursa apenas a leucopenia e trombocitopenia. A explicação para o fenômeno é baseada no fato do tecido linfóide secundário, como linfonodo, baço e outros agregados, eles têm a capacidade de se manter sozinhos pela linfopoese. Assim, as espécies que os linfócitos são os leucócitos predominantes, como nos ruminantes. A leucopenia é leve e não detectável. Tanto a anemia quanto a trombocitopenia apresentada pelos animais com aplasia medular são regenerativos. Na hipoplasia medular, o termo hipoplasia designa um termo de crescimento incompleto no determinado tecido, mas ele se utiliza essa conotação em hematologia, mais especificamente relacionada com a medula óssea. A expressão deve ser encarada de maneira singular. Hipoplasia medular é o processo pelo qual apenas o compartimento da medula óssea sofre alteração, ou seja, é a forma de parada da multiplicação e maturação que afeta apenas uma linhagem de célula. Essa singularidade, que afeta apenas uma das linhagens, faz com que a hipoplasia medular seja também denominada de aplasia pura. Dessa forma, podem se dividir a hipoplasia medulares em eritroide, mieloide e megacariocítica. A avaliação citológica da medula óssea de paciente com hipoplasia demonstra alterações de relação mieloide-eritroide de acordo com o comportamento medular envolvido. Nos casos de hipoplasia eritroide, é notado aumento da relação mieloide-eritroide, que possibilita o diagnóstico com certa facilidade. Quando há diminuição nessa relação, o diagnóstico de hipoplasia mieloide pode se estabelecer. Uma diminuição grave da quantidade de megacariócitos, pré-megacariocíticos e megacarioblastos possibilita o diagnóstico de hipoplasia megacarióticas
Na necrópsia, os achados são compatíveis com o compartimento medular lesionado, ou seja, animais com hipoplasia megacariocítica demonstram hemorragias na forma de petequias, sulfusões, semelhante ao descrito na aplasia medular. Quando ela é eritroide, observa-se palidez nas mucosas, descoloração das vísceras e sangue com aspecto aquoso. Nos casos da mieloide, eles incluem aqueles relacionados com o síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Vale ressaltar que a hipoplasia eritroide causa alteração macroscópica na medula óssea, vista como variável esmaecimento da coloração. Vermelho brilhante que nos casos mais graves tornam-se brancacenta, semelhante ao aspecto de aplasia medular crônica. A leucemia, sob a expressão do LMA, encontra-se um grande grupo de neoplasias hematopoéticas que se em comum fato de que se originam de precursores mieloides a serem doenças rapidamente progressivas. Todas essas neoplasias são descritas em humanos, cães e gatos e ocasionalmente em outras espécies de animais. Sob essa denominação são englobadas 8 tipos principais de leucemia. São elas: leucemia mieloide aguda, sem maturação, com maturação, leucemia promielítica aguda, mielomorcítica aguda, monoblástica monocítica aguda e várias outras. E trombocitopenia regenerativa, 2 citopenias que decorrem basicamente de mieloptise. A anemia por insuficiência medular exacerba-se pelos constantes sangramentos decorrentes da trombocitopenia e pode, de acordo com o grau da hemorragia, tornar-se ferropriva. Embora sejam achados frequentes, deve-se ressaltar que as trombocitopenias ocorrem também pela incapacidade da maturação das células neoplásicas e não apenas por mieloptise. Além da LMA, é uma alteração megaloblastoide que causa desconhecidas e contribui com muito para a anemia de desenvolvimento dos animais afetados. No linfoma, ele faz parte de um grupo de neoplasias agressivas que se originam na medula óssea a partir de linfócitos precursores de B ou T ou de células nulas. Além de cães e gatos, que já foram descritas em outros animais domésticos, como equídeos, bovinos e algumas cobaias, como ratos. E em muitos mamíferos selvagens, entretanto, com exceção de gatos, são consideradas neoplasias raras em todas as espécies de animais. Nos gatos, de 60% a 80% dos casos são acusados pelo FeLV. Recentemente, alguns casos de linfoma em gatos têm sido associados a FIV. Em cobaias, estão associados à infecção por um retrovírus, mas não necessariamente são causados por eles. A suspeitas clínicas frequentemente é estabelecida a partir de algum achado no hemograma. Isso ocorre porque quase todos os sinais apresentados pelo paciente são inespecíficos. Entretanto, achados clínicos recorrentes à insuficiência medular mielocística, com a palidez das mucosas, hemorragia mucocutânea e febre, ou associados à infiltração de órgãos parenquimatosos, como esplenomegalia e hepatomegalia, e linfadenomegalia. Pode levar à suspeita dessa neoplasia. Os achados hematológicos mais importantes observados em animais com LLA incluem pancitopenia mielocística, ou seja, anemia normocística normocrômica, trombocitopenia regenerativa ou neutropenia. Na maioria dos casos não ocorre leucopenia porque essa forma de leucemia se caracteriza por liberar uma quantidade significativa de blastos neoplásicos na circulação. Dessa maneira, por mais grave que seja a neutropenia mielocística apresentada pelo paciente, os blastos circulantes compensam o déficit quantitativo dos neutrófilos e mantêm ou até aumentam a leucometria. Na necrópsia, os animais apresentam a cavidade medular de seus ossos longos repletas de um tecido vermelho claro. Metástases são comuns e ocorrem principalmente no baço e no fígado e menos comumente nos linfonodos. Na histologia, essas metástases são de padrão de distribuição muito semelhante ao das metástases de LMA. No baço, 2 padrões histológicos podem ser observados por vezes em conjunto. Em um deles é a obliteração completa da polpa vermelha, já no outro há um aglomerado de células neoplásicas, formando verdadeiros agregados linfóides. Entre a íntima e a média arteríola e artérias esplênicas. Histologicamente, a medula óssea afetada se caracteriza por uma substituição completa de tecido hematopoético por linfócitos imaturos, basicamente linfoblastos.
Essas células podem ser B ou T. Síndromes paraneoplásicas são incomuns, mas incluem hipercalcemia, principalmente em cães, e dermatopatias esfoliativa, idêntica àquela descrita como associada ao timoma, basicamente em gatos. A esplenomegalia, ou hiperesplenismo, é associada à crise hemolítica e uma lesão frequentemente vista na rotina diagnóstico anatomopatológico, dada a alta prevalência das doenças hemolíticas nos animais domésticos. Um baço com esse padrão de lesão é facilmente reconhecido, mas não auxilia na diferenciação dos mecanismos causadores da doença hemolítica. Embora a esplenomegalia seja um caso dos achados com cipo em casos de hemólise extravascular, também ocorre quando a hemólise é intravascular. Assim, não há como diferenciar essas duas situações apenas pelo aumento do volume do baço. Quando a crise hemolítica é aguda, o baço bastante aumentado de volume pode ser clinicamente detectável por palpação. Já nos casos de hemólise crônica, a esplenomegalia pode não ser grave o suficiente para ser diagnosticada sem o auxílio da ultrassonografia. Macroscopicamente, o baço visto em casos de crise hemolítica é grande e tem as bordas arredondadas, como eu já estou mostrando na figura. Um aspecto semelhante a um baço de congestão, entretanto, diferentemente deste, o corte ocorre na protusão da polpa vermelha e não flui o sangue. Nos casos em que a distensão é acentuada, áreas multifocais enegrecidas, por vezes serpenginosas, podem ser observadas na superfície capsular ao corte. Na histologia, os sinusoides estão repletos de eritrócitos e a grande quantidade de macrófagos realizados a eritrofagocitória dos cordões esplênicos. Nos casos subagudos e crônicos, os macrófagos tornam-se carregados de ferro na forma de grânulos castanhos dourados. Áreas multifocais de necrose ocorrem correspondentemente às manchas enegrecidas observadas na macroscopia. São vistas aleatoriamente, mas parecem ocorrer quase exclusivamente em baços de gatos. De acordo com a evolução da crise hemolítica, quantidades variáveis de percussores eritroides e, em um menor grau, mieloide e megacariocíticos são observados. Nos casos em uma doença hemolítica, que quando ela é infecciosa pode-se haver concomitantemente a hiperplasia da polpa branca e ou plasmocitose da polpa vermelha. Esplenomegalia, associada ao hiperesplenismo, é uma causa importante em humanos. O termo hiperesplênico é utilizado na hematologia para a definição de uma situação ao qual o baço tem sua função hematocaterética aumentada, o que leva ao incremento na fagocitose de eritrócitos e plaquetas e, consequentemente, a anemia e a trombocitopenia. No cão, o hiperesplenismo está relacionado com a ocorrência de metaplasia mieloide e histocitose esplênica, ou seja, associado ao sarcoma histocítico, hematofagocítico, metaplasia mieloide esplênica e sarcoma histocítico. Hematofagocítico serão abordados mais pra frente. Sempre é bem comum nessas doenças.